Oi, 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 gente, como é que vocês estão? Aqui é Juliana Fernandes do Conexão Kids e a gente vai estar discutindo hoje no nosso segundo encontro da Semana de Parentalidade e Uso de Telas um assunto extremamente importante. Vai ser especificamente sobre os riscos e benefícios do uso de telas e tecnologias no cotidiano dos nossos pequenos. Então vamos lá? Vamos discutir juntos? Oi, 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 gente, então vamos lá? O segundo encontro de parentalidade e uso de telas na infância tem um foco específico, pensar nos riscos e benefícios. E aí eu já começo fazendo uma pergunta para você, que é mãe, que é pai, que está assistindo agora, né, essa segunda aula. E aí eu te pergunto, você já parou para pensar, né? Qual o risco? Olha, presta atenção nessa imagem direitinho. Qual o risco que o uso de telas na infância está ali proporcionando na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida inclusive de seus alunos, de seus sobrinhos? Quais são os riscos que podem estar atravessando a vida das nossas crianças? Parou para pensar nisso? Parou para pensar também nos benefícios que o uso de telas podem proporcionar? Bom, a gente está vivendo um contexto muito específico, principalmente pós-pandemia. Nós bem sabemos que a mudança de rotina foi revolucionária nas nossas vidas. O trabalho home office, a escola, que teve que ser online, inclusive para as crianças. E isso é uma aprendizagem que foi um tanto brusca e tanto impactante, porque a gente não passou por um processo de aprender como a gente iria fazer isso. De repente, mundo em lockdown e a gente, para se cuidar, tivemos que desenvolver estratégias extremamente rápidas, emocionalmente, psicologicamente rápidas, socialmente rápidas, para darmos conta dessa mudança de cotidiano. Bom, mas a intensificação dessa mudança, a intensidade nas nossas transformações, não é, em nossas rotinas, podem proporcionar efeitos a curto, médio e longo prazo. Você que é mãe, você que é pai, cuidador, educador, enfim, professores, pessoas que estão comprometidas com o desenvolvimento infantil, como é que você pensa na estratégia de amenizar esses impactos negativos? Eu faço um convite agora a vocês para a gente discutir e articular esses questionamentos que são cada vez mais importantes, porque a gente está falando de vidas, a gente está falando de novas gerações, a gente está falando dos nossos filhos. E aí, eu convoco a atenção para vocês, a atenção de vocês para a gente olhar no quanto. Tem uma significação aí extremamente específica quando eu falo dos impactos do uso indiscriminado das telas e tecnologias no desenvolvimento físico e social e cognitivo das crianças. Juliana, o que é que você está querendo falar sobre o uso indiscriminado? O uso indiscriminado é aquele uso aleatório, aquele uso sem organização, aquele uso sem nenhum tipo de acompanhamento de um adulto, de algum cuidador próximo à criança. É quando ela simplesmente, independente da idade que tenha, ela pega o tablet, ela pega um videogame, ela pega um smartphone, um celular e ela vai brincar. E nós bem sabemos que cada vez mais as crianças de menor idade já têm uma habilidade, né? Ela facilmente manuseia, até porque é uma prática que na observação ela vai entendendo que ao passar o dedinho a tela desliza, né? E aí a criança muitas vezes ao brincar com esse aparelho, ela pode estar selecionando imagens, selecionando vídeos, séries que talvez não sejam da sua idade, talvez não sejam com linguagens específicas para o seu processo maturacional. E se a gente tiver dentro de um aplicativo ou dentro de uma programação que tenha nos seus intervalos propagandas, aquela propaganda ela foi direcionada para a criança, é uma linguagem que facilita o entendimento, ou essa linguagem ela pode ser inclusive agressiva e violenta. Então, o uso indiscriminado é uso quando não tem nenhum tipo de conexão, nenhum tipo de propósito. E isso é permitido à criança, às vezes em práticas de parentalidade. O que significa prática de parentalidade, Juliana? É quando no cotidiano é dado para facilitar o momento e muitas vezes na rapidez da rotina isso passa a ser desorientado, ou melhor, desorganizado. A criança ela recebe o aparelho, ou ela pega o aparelho e não tem uma ponte aí que diga ou que trate de modo mais coerente essa mediação entre o que assistir, o que perceber, o que ouvir e como interagir. Bom, vou trazer para cá para a gente pensar um pouquinho sobre os riscos que podem gerar, né, que estão em torno e atravessam o impacto do uso indiscriminado das telas e tecnologias. Para começar, a dependência digital. Quando a gente percebe uma criança, vamos pensar um exemplo de uma criança, e aí eu vou colocar um nome fictício, Marcos.
Marcos de 8 anos de idade. Vou trazer um caso de cotidiano, né? Às vezes, dentro de um determinado momento, como uma brincadeira do final da tarde, ou logo depois do almoço, ou em qualquer momento que seja, Marcos ele tem a oportunidade de ficar com o seu aparelho. Ali ele começa já a selecionar que tipo de programação ele tem interesse de assistir, que tipo de coisas, filmes ele gosta de assistir. E aí a gente percebe então, pela faixa etária, que alguns filmes já começam a ser mais visualizados, outros menos vistos. O que é que faz com que determinada temática seja interessante para a criança? Às vezes é uma temática que gera determinada tensão. A intensidade do medo pode ser atrativa para a criança. Aquilo que talvez seja algo que desperte uma curiosidade, informações sobre sexualidade, informações sobre agressividade, sobre violência. Então, a dependência digital, ela gira em torno justamente disso, de quando a criança ela está ali em determinado contexto, utilizando o seu tablet, seu smartphone, e naquele acesso ela tem um lugar, uma liberdade para deslizar entre aquilo que está se atraindo, está gostando e usufruindo de assistir. Só que ela não tem a condição de sozinha saber a gravidade ou a seriedade ou a importância do que ela está assistindo. Quantos códigos subliminares às vezes são despercebidos pelos próprios adultos, né? Pelos pais, pelas mães, pela família de modo geral, educadores de modo geral. E aí, uma das coisas que eu quero pontuar também é que esse mesmo Marcos, quando cada vez mais passa a utilizar as novas tecnologias e as telas em seu cotidiano, o que é que ele deixa de fazer quando ele está justamente utilizando o seu smartphone? De acordo com o tempo de tela, o que é que, de acordo com esse contexto, ele deixa de fazer em seu cotidiano? Deixa de brincar com outras crianças, deixa de interagir com outras crianças, deixa de aprender a usufruir, a sentir e a expressar os próprios sentimentos e os próprios pensamentos. Quanto muitas vezes eu acolho no consultório adolescentes dizendo que não gostam de pensar. O quanto que tem se tornado cada vez mais frequente, não é? Pessoas no cotidiano familiar mesmo falando que falar demais é algo negativo. O que significa quando cada vez mais a conexão com as ferramentas tecnológicas, não é? Os aparelhos, os aplicativos, as telas, estão distanciando as relações familiares, as relações sociais e a relação com a própria subjetividade. Pensar no que se sente, pensar no que gosta, no que não gosta, pensar inclusive em como lidar com as próprias linguagens e o exercício delas, porque é um fato perceber que a gente está em processo de construção da nossa própria identidade. A criança ela está na elaboração da sua própria existência. A evitação disso ou está direcionado somente a passar maior tempo realizando atividades ou direcionadas a uma produção ou uma reprodução de um jogo, por exemplo, ela pode estar se dessensibilizando das conexões sociais afetivas. Bom, muitas outras coisas podem ser discutidas nesse item, mas eu já vou trazer para a gente olhar no quanto isso também pode gerar, né, o impacto do uso indiscriminado no atraso do desenvolvimento cognitivo e na linguagem. Um exemplo que eu quero trazer aqui é que cada vez mais a gente utiliza de modo corriqueiro, e isso não de certo modo é incoerente, né? Mas a brevidade das siglas, das palavras, as simbologias. Isso de um modo representa o quanto que a gente tem, né? A condição de entender um código. VC é você, né? Demais, ok, enfim. Mas o quanto que a brevidade da fala, até mesmo quando a gente está ouvindo um áudio, por exemplo, no WhatsApp, a gente apressa, não é? Aquele áudio, ou aquele vídeo, ou aquela aula, dificulta o entendimento real daquela mensagem que está sendo dita, que está sendo transmitida. O quanto que o desenvolvimento dessa linguagem, ela vai precisar do processo, não é, de memorização de informações a curto, médio e longo prazo e na elaboração, no armazenamento dessas codificações. O quanto que o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças em relação à atenção, percepção, reconhecimento e memória estão sendo exercitados diante das atividades que elas estão tendo acesso no uso de tecnologias indiscriminadas. Bom, isso é muito sério. Isso pode reverberar numa desconexão social muito forte. Será que nossas crianças, nossos adolescentes, nossos adultos, enfim,
a nossa própria vida, ao ser totalmente invadida por essa revolução de comportamentos, essa transição cultural, ela está potencializando aspectos de saúde mental, saúde social, por exemplo. Essa pergunta precisa ser revitalizada e revista a cada momento em nossa vida. Aqui eu trago em relação também ao terceiro tópico, em relação aos aumentos dos níveis de depressão e ansiedade e estresse. Vocês sabiam que em torno de 10, na verdade 15% das pessoas que tentam suicídio, gente, é muito forte esse dado. 15% das pessoas que tentam suicídio no Brasil, elas têm menos de 15 anos de idade. O significado disso, a importância disso, não é discutir, de conversar, mas Juliana, como é que a gente vai lidar então com esse tipo de fala, de comunicação? Como isso pode potencializar, inclusive, a reprodução muito mais intensa de ansiedade, de estresse? Bom, fugir dos nossos assuntos primordiais ou então invisibilizá-los nunca trouxeram processos solucionados ou nunca foram investimentos mais diretivos na tentativa de realizar uma possibilidade mais positiva de uma transformação em que haja uma amenização da ansiedade, não é? Então a informação, ela é a base para a superação. A falta de informação, inclusive, ela é a base dos nossos adoecimentos, como a violência, por exemplo. O que é que nossa criança está fazendo? O que é que ela está aprendendo em relação à tristeza e à alegria, em relação ao que é uma ansiedade, a vivência da ansiedade, quando ela está assistindo uma programação que não está direcionada ao seu processo maturacional? Quanto que muitas vezes uma criança de 12 anos, ela passa muito tempo frente à tela assistindo coisas aleatórias sem nenhum cuidado mais intenso. Isso pode reverberar em práticas de aniquilamento. Isso pode reverberar em muito sofrimento. No nosso encontro, no nosso primeiro encontro, eu trouxe taxas muito impactantes também em relação a isso. 10% dos adolescentes, das crianças de 9 a 17 anos, vão procurar na internet, um dos temas que mais pesquisam é sobre automutilação. E o que é que significa isso? O que é que a gente, como mãe, como pai, pode fazer para evitar a reprodução aleatória disso tudo? Não é? Como é que a presença ela se torna cada vez necessária e muitas vezes na correria do dia a dia a gente não consegue manter essa presença. O quanto que isso pode gerar a culpa em mim como mãe, em você como pai, enfim, na sociedade de modo geral. Nós sabemos da intensidade dos riscos, então desde já eu convoco vocês a pensar em desenvolvermos estratégias juntas para beneficiar o desenvolvimento da saúde mental, saúde social, desenvolvimento de modo geral das nossas crianças e adolescentes. Bom, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade é outro aspecto bastante significativo. A partir do momento que a criança ela tem um déficit, não é, de entender, vamos lá e vamos perceber como está conectado esses riscos, como estão conectados. Não é? O déficit em relação a direcionar uma atenção para um processo de aprendizagem, cálculos, histórias, dados, não é? A se importar inclusive com o outro. A vivência da empatia, a vivência da solidariedade, por exemplo, o que significa direcionar uma atenção a algo específico. E a partir do momento em que eu apresso o áudio no WhatsApp, né, eu escuto pessoas de modo mais rápido porque eu preciso fazer outra coisa, né, ou então a minha aula, ou então o jogo tem uma velocidade muito rápida, como é que a minha disponibilidade de aprendizagem, ela tem um processo que é meu, ela está sendo acelerado ali porque eu tenho um tempo, eu tenho uma cronologia que ela também pode se estabelecer como violenta. O quanto que isso agrava o sentimento de inadequação dessa criança. O quanto que muitas vezes a expectativa da própria família, mãe, pai, ou a sociedade, ou a escola, espera que a criança tenha um desenvolvimento que não necessariamente se conecta ao ritmo que a criança tem. Bom, os ritmos desencontrados geram cada vez mais afastamentos, desconexões sociais. Aqui outro aspecto vem a ser o aumento do risco para a obesidade infantil e tendinite e tantas outras patologias, hipertensão, diabetes, etc. Quanto que muitas vezes uma criança diante da tela, ela não sabe o sabor, ela não conseguiu se conectar com o alimento e ela está comendo uma coisa que ela nem percebe o que é. Se você tiver uma criança que muitas vezes se alimenta com
uma tela do lado, ou ela precisa assistir tal programação para poder se concentrar para comer. Até que ponto ela se concentrou na alimentação? O que é a nutrição de uma criança que ela de repente sente a necessidade de no seu dia a dia utilizar uma tela para poder degustar uma alimentação? A gente bem sabe que não há degustação. A gente, inclusive, começa a perceber isso desde cedo. E o que é que a gente faz com essa percepção? Qual é o momento em que nós, como pessoas, né, que percebem esse processo, vamos falar de adultos e cuidadores, enfim, mães e pais, não é? Estão atentos à intervenção, à mudança do comportamento que acontece no dia a dia das nossas crianças. Bom, eu posso falar em inúmeras outras patologias, inclusive no desenvolvimento físico da criança, que muitas vezes, ao utilizar um aparelho, ao utilizar um videogame, uma postura, dentro de uma situação que envolve uma ergonomia, por exemplo, ela está sentada como para assistir, ela está deitada como, né? Para ouvir uma música, por exemplo, como é que está a postura desse corpo? Porque isso vai reverberar no conhecimento desse corpo, na satisfação corporal também. O quanto que os códigos que representam a beleza, a negação da beleza, a feiura, o peso, a obesidade, enfim, a altura, falam daquilo que é uma padronização muitas vezes irreal para crianças e adolescentes. É muito intenso o quanto os riscos podem comprometer a vida de alguém, a vida das nossas crianças. Outro aspecto importante são os desenvolvimentos de comportamentos e pensamentos agressivos. A agressividade como algo, e isso muitas vezes já chega desde cedinho, 2 aninhos, não é? Em que a criança está ali na experimentação da fala, na experimentação dos seus próprios sentimentos. Mas cada vez mais, como a mudança e a rotina da sua vida, ela está sendo direcionada para um processo de passividade frente ao reconhecimento, né, das próprias emoções e sentimentos, talvez em determinadas situações mais delicadas e comprometedoras ela não saiba como lidar. Ela não sabe porque, inclusive, ela pode estar se privando de vivenciar aquilo. O quanto que para desenvolvermos em sociedade precisamos de estar conectados em sociedade. O quanto que para aprendermos a falar a gente precisa exercitar a fala. O quanto que para a gente elaborar uma decisão a gente precisa fazer uma argumentação, não é? Interna, intrapsíquica, não é? Que envolve inclusive a interação com a ideia do outro que pode ser oposta à nossa. Existe a tolerância da diversidade. Então, muitas vezes, a vivência, não é, do modo indiscriminado, a experiência do uso indiscriminado das telas e tecnologias pode reverberar em dificuldades a curto, médio e longo prazo dessa criança, inclusive, futuramente conseguir exercer um projeto de mais tempo, exercer um projeto como frequentar uma escola, exercer um projeto como estabelecer relações sociais por mais tempo. Ela pode também se deparar com relacionamentos altamente conflitivos, abusivos, porque a partir do momento daquilo que acontece de um modo inesperado, em que eu tenho que interagir que o outro e com o outro que desacorda e que em algum momento tem uma posição diferente daquilo que eu quero, essa criança ela pode sentir um conflito muito intenso e remar contra a maré, cada vez mais gerar o próprio isolamento e não o exercício da sua vivência e amadurecimento das relações sociais. O pensamento agressivo, a inadequação da vida em sociedade, ela pode ser promovida cada vez mais por esse uso indiscriminado. Distúrbios do sono. Quanto que famílias, de modo geral, a sua, como foi que se comportou quando teve que vivenciar um modo de isolamento social. Inúmeros clientes, alunos, diversos contextos, pessoas que conheço, não é, tiveram um processo de adaptação desses 24 horas do dia. O sono ficou mais quebrado, não é? Quando você assiste alguma coisa, até na hora de dormir, antes de dormir, isso alivia teu sono? O quanto que muitas vezes aquilo que é visto provoca um sono turbulento, o medo. O quanto que as nossas crianças, ao assistir um personagem que muitas vezes pode ser inocente, mas como ela não tem arcabouço psíquico, ela não tem sustentabilidade subjetiva ainda, ela não sabe que informação é aquela, que a expressão de preocupação, a expressão de medo que aquele desenhinho bonitinho apresentou,
pode gerar uma instabilidade emocional e ela não conseguir dormir. Bom, problemas de visão, a retina, a luz, a iluminação, a claridade, a escuridão, não é? Cada vez mais pixels nas nossas imagens, cada vez mais cores a ponto de serem totalmente diferentes daquilo que é real até, não é? A agitação. A agitação no momento em que há uma dificuldade na relação com o tempo. O tempo do outro, o tempo da vida em sociedade. Maior risco a interações que ameaçam a sua privacidade e segurança. Quem é que está jogando um videogame com seu filho de 7 anos? Quem é que está conversando com a sua filha sobre um personagem que ela está vendo? Essa pergunta, ela está sendo percebida? Ela está recebendo atenção importante? Porque quando há uma conexão com a internet, com as telas, tecnologias, quaisquer que sejam, não é? Quais aparelhos que sejam, quais tablets, não é? A criança ela está indo até onde? Esse limite a gente não tem. E aí é importante a gente olhar para o quanto o impacto do uso indiscriminado das telas e tecnologias reverbera na saúde mental das nossas crianças. Maior ansiedade, maior depressão, maiores ideações suicidas, maiores embotamentos afetivos e encapsulamento emocional. A criança que não vivencia o ensaio, a expressão, a criança que inclusive não grita e não sabe a altura da própria voz, a criança que tem dificuldade de se olhar no espelho, a criança que inadequadamente não consegue levantar os olhos, a criança que tem medo, a criança que para se expressar é violento para ela, porque ela está tensa, porque talvez ela não experimente isso simplesmente no dia a dia, pelo tolhimento ou pelo tempo direcionado a um modo de existência que faz com que ela se sinta à vontade e cada vez mais dependente do universo digital. Bom, às vezes a gente quer sentir somente a alegria. Como é que a gente se depara com sentimentos diferentes? Por exemplo, a tristeza, a própria raiva, a própria frustração, não é? Bom, já falei também dos déficits cognitivos e sociais, aquilo que eu não consigo, de certo modo, direcionar a atenção. Vamos pensar uma criança de 2 anos aprendendo palavras, aprendendo a falar. Vamos falar de uma criança de 7 anos de idade. Qual é o arcabouço, né, linguístico que ela tem? Que palavras ela mais reproduz? Que palavras estão ali fazendo parte do seu dia a dia? E a gente está olhando tudo isso diante de um cenário indiscriminado, aleatório. Está ali. A televisão, a criança pega o controle remoto e sai mudando. Né? Da propaganda ao início e ao fim da programação, o que é que ela está entendendo? O que é que ela está percebendo? E aí, eu trago para vocês um fluxo relacional. Eu tentei não somente teorizar, não necessariamente trazendo uma linguagem mais difícil, mas pelo contrário, tornar mais didática possível, mais fácil, acessível possível, isso que a gente vê nas nossas vidas, não é? E aí eu trago um sistema de desconexão das relações familiares. O que é que acontece? Qual é o momento que acontece a desconexão dos componentes familiares? E eu estou falando mãe, pai, criança. E aí eu vou trazer outros personagens também. Tios, avós, né? A própria escola, professores, a própria vida em sociedade, a comunidade, a própria cultura. Qual é o momento que acontece a desconexão com os aspectos da realidade? Quando que às vezes as crianças já começam a mandar mensagens para seus pais que estão ali na sala? Algumas pesquisas já demonstram que em torno de 57% das crianças dizem, não é, que seus pais passam muito tempo conectados. E muitos estudos também já vão dizer, já vão reverberar isso, que o contrário, os pais também percebem que cada vez mais que há uma conexão no cotidiano das crianças, mais desconectados se sentem. Nós temos 24 horas do dia. Se nessas 24 horas você passar 8 horas, 4 horas, 3 horas conectados a um aparelho, a uma tecnologia, a uma tela, né, de modo desorganizado, você está se conectando com outro tipo de universo. Qual? Qual? Né? E pensando com muito cuidado nas nossas crianças, as nossas crianças estão se conectando com quem e com quem? E aí, logo, isso gera um contexto de muita insegurança.
a insegurança na sensação de que eu posso confiar e confiar em quem e como, né? Isso intensifica-se a partir dos medos, não é? Isso se torna prática materializada de comportamentos, né? A confiança. Existe aqui a parceria, existe aqui a comunicação, o exercício da lealdade e da conexão familiar. Muita coisa começa a degringolar justamente nesse processo cíclico de desconexões e afastamentos. E aí, às vezes, muitas famílias, muitos integrantes familiares, muitos integrantes que compõem essa configuração familiar se distanciam e se desconhecem com o passar do tempo. Hoje, numa segunda, numa terça, numa quarta, a gente não teve tanto tempo para conversar. Só que isso já fazem dias, semanas, meses. A partir do momento que você não se faz presente na vida do seu filho, quem é que está fazendo presença? Quem é que está marcando? Simbologias, linguagens, quem é que está ali, expressando inclusive a afetividade? Bom, cada vez mais conflitos passam a existir, e aí aquilo que se espera do contexto familiar, e eu não quero romantizar o conceito de família, não é essa a proposta, pelo contrário, até porque nós bem sabemos que é um desafio a constituição e a construção dessa dinâmica familiar, mas como esse fluxo relacional sofre uma influência extremamente negativa e violenta do uso indiscriminado do uso de telas e tecnologias. Bom, só que agora eu quero falar também uma outra perspectiva. Eu quero que a gente, diante de tudo que eu vi até agora, se disponibilize a pensar possíveis benefícios. Um deles, né, é inclusive saber que quando a criança tem um acesso, né, às tecnologias, ela tem um up, ela tem aí um processo de turbinamento, vamos dizer assim, né, uma intensificação do seu processo de aprendizagem. Ela vai ter inúmeras comunicações, inúmeras informações, né? Há estudos que corroboram, inclusive, a informação que a criança que tem, né, acesso às telas e tecnologias, ela é mais inteligente. Bom, vamos lá. Eu quero falar dos possíveis benefícios agora, só que de um modo diferente daquilo que a gente estava discutindo até agora. Eu quero que a gente pense um pouquinho nos impactos do uso mediado das telas e tecnologias no desenvolvimento físico, social e cognitivo da criança, das nossas crianças. Eu estou falando dos nossos filhos. É tão importante pensar no poder da mediação, no poder da presentificação, porque é a partir dele que a gente vai ter o mesmo contexto que foi pensado anteriormente, só que não necessariamente somente demonizado, negativado, que nos gera medo, mas totalmente direcionado para aquilo que inclusive faz parte das nossas buscas, os nossos desenvolvimentos mais saudáveis. Juliana, isso é possível acontecer? Sim. E eu vou lhe ensinar como é que você vai possibilitar isso a partir de coisas muito simples, de dados muito simples, mas de uma conexão com o seu filho e a sua filha. Bom, quais benefícios que o uso mediado pode gerar? Melhora das habilidades de leitura e linguagem oral. Qual é o momento, não é, que a criança tem diante de si determinado aplicativo que tem uma orientação sobre o processo de leitura? Qual é o momento em que você, como família, sabe qual aplicativo tem uma possibilidade de intensificar o gosto pela leitura, pela história, pela literatura, pela informação? O que faz com que muitas vezes a gente até pense que a criança ela não gosta de ler ou então ela tem dificuldade. Só que quando ela está conectada, ela está lendo. Lendo o quê? Não é? E aí é importante a gente pensar no quanto esse benefício do uso mediado pode orientar a amplitude da inteligência das linguagens, como eu tinha dito até por um pouco tempo. O desenvolvimento, por exemplo, da inteligência visual. Compreender que a expectativa, inclusive das dimensões de tonalidades, cores e informações, pode reverberar na condição da criança entender códigos diferenciados. Qual é o contexto que você vive? Tem mais verão ou tem mais neve? Qual o contexto que você vive sobre sociabilidades, sobre processos intergeracionais, em que dentro da mesma família existem pessoas com idades diferentes e códigos diferentes, estilos musicais diferentes, não é? Olha o desenvolvimento das capacidades psicomotoras. Existem aplicativos, existem canais, existem inúmeras ferramentas que potencializam o desenvolvimento físico do yoga
até o atletismo, né? Da concentração até uma atividade de musculação. Quais ferramentas podem ser utilizadas no nosso dia a dia que, de modo muito prazeroso, pode potencializar essa atividade corporal, não fazendo, não gerando a negatividade, mas potencializando a sensação, potencializando a experiência sinestésica de tocar no próprio corpo, de enxergar, de ouvir o desempenho que inclusive envolve o próprio corpo ao correr, por exemplo. Quanto que muitas vezes o uso mediado pode potencializar aquilo que vai combater a obesidade. Aquele corpo que talvez fique somente com o aparelho de modo desorganizado, mas com o aparelho, aquele mesmo aparelho que pode potencializar o adoecimento das nossas crianças, também pode ser utilizado para a saúde física. É possível? Sim. E aí, qual a orientação que se tem para isso? Não é? Como eu disse para vocês, a gente vai discutir cada vez mais estratégias para, a partir da mediação, utilizar sim uma programação, utilizar uma conexão com as nossas relações intrafamiliares. Filho, filha, mãe, pai, avô, de modo geral, vamos pensar. Sociedade, enfim. Bom, outro aspecto vem a ser o quanto o uso mediado pode despertar habilidades de avaliar e usar a informação de forma eficiente, a ponto de que a criança, ao se desenvolver, ela comece a perceber aquilo que talvez a gente diga, que a gente dizia anteriormente, nossos filhos, não falem com estranhos, né? Quando é que a criança na internet ela vai entender o que é o estranho, quem é o estranho, qual é o arcabouço que ela tem, qual é a condição que ela tem? Mas a partir do momento que ela começa a aprender o processo de avaliação das relações, o aspecto positivo e negativo, começa a entender as coerências relacionais, ela vai se exercitar de modo mais ativo, frente inclusive às suas tomadas de decisões, já na infância. É como se no processo de desenvolvimento de identidade, de generificação dos corpos, das relações, ela começasse a se sentir e a se perceber de modo bem mais ativo e não passivo, e não somente alguém recebendo a decisão do outro, recebendo a orientação de que alguém comprou alguma coisa e isso deve ser feito, mas sim ela tendo a condição de avaliar se isso faz sentido ou não. Estimula também, olha aqui o outro tópico, né? Estimula também uma orientação, uma mediação do uso das telas, pode estimular também habilidades para o processamento e seleção das informações, tomada de decisões, estratégias de solução de problemas, resoluções de problemas, de conflitos. Como é que a sua criança ela se direciona àquilo que é um problema para ela? Ela entende o que é um problema dela? Uma criança de 2 anos não. Mas a criança de 2 anos talvez ela comece a expressar um desejo, uma, uma busca que esteja inacessível. Ela grita, ela pede, ela expressa, né? O que é que a criança de 2 anos começa a reproduzir para tentar comunicar aquilo que ela gostaria de dizer, mas ela ainda não tem condição de dizer. O que é que, inclusive, uma criança de 7 anos, vamos pensar um adolescente de 13, né? Outro aspecto importante, né, impactado pelo uso mediado, vem a ser a promoção de oportunidades de aprendizagem de conhecimento. Gente, eu coloquei um exemplo matemático, mas pode ser geográfico, pode ser de diversas temáticas, né? Dos animais, a informação sobre animais, sobre o cuidado de animais, até um universo mais autossustentável, a reciclagem, né? Não somente uma prática de consumo, de compra, mas sim a amplitude desse diálogo, de modo mais conectado com o seu próprio universo e mais responsável por ele, desde o que é que eu faço com a água da minha torneira, né? E o processo de conscientização vai ser intensificado. E aí eu trago para a gente olhar sobre os impactos do uso mediado das telas e tecnologias no desenvolvimento infantil. De modo geral, a gente vai perceber impactos positivos no melhor desenvolvimento cognitivo, a atenção da nossa criança direcionada para o próprio desenvolvimento e a busca de nossas vidas como mãe, pais e cuidadores. Quando a criança ela consegue se concentrar naquilo que potencializará o seu desenvolvimento. Só que a gente não está falando mais somente de uma criança que sentava a manhã inteira em uma escola e tinha diante de si uma lousa. Ela ali naquele aparelho, ela tem uma ferramenta que vai interagir de modo muito intenso
do jogo de imagens, a sonoridade. Então, ela vai estar ali desenvolvendo também as suas expressões também, as suas experiências sinestésicas, que vão desde o aspecto físico, por exemplo, tocar em alguma coisa, e eu clico, e ali tem uma reação, como é que o meu corpo sente isso? O quanto eu clico em alguma coisa, o quanto eu sou responsável, né? Dando um exemplo como se eu fosse uma criança, enfim. Maior presença de fatores de proteção. E essa engrenagem, essa arquitetura da proteção, ela é imensa, ela é tamanha, né? O investimento em experiência sinestésica, como eu tinha acabado de falar, por exemplo, com o contato na natureza, um piquenique, não é um acampamento. O que, de certo modo, o modo como eu cuido de uma planta pode ser orientado por um aparelho. O como eu cuido dos meus animais pode ser orientado por um aplicativo, né? Quais momentos eu utilizo a minha tela para potencializar a minha ação? Qualidade na organização espaço-temporal, é o momento da noite, é o momento do dia, o que é que eu faço com isso? A qualidade das relações sociais, existem inúmeras programações, inúmeros aplicativos e ferramentas que vão estar sendo direcionados para o desenvolvimento de empatia, de cuidado, da responsabilização do cuidado de si, do cuidado do outro, de uma conectividade social. Maior capacidade de tolerância e empatia. A intolerância, não é? O não se importar com o outro vai fazer com que cada vez mais essa criança, ao se tornar adulto, seja alguém direcionado mais ao isolamento, que ela não consiga se inserir em mercado de trabalho, que ela não consiga, inclusive, estabelecer conjugalidades, que ela não consiga, inclusive, talvez procriar e ter outros filhos, porque ela vivencia uma dificuldade relacional. Quando a criança, desde o início, está em conexão, tanto com os seus aparelhos, mas também com a sociabilidade, ela vai ter de modo muito mais amplo, muito mais potente o desafio de vivenciar a tolerância e a empatia. Sempre tocando no quanto esse uso de qualquer aparelho, de qualquer aplicativo, seja mediado. E aí, antes de qualquer coisa, pensar nessa mediação é trazer uma conexão também sua como mãe, como pai, como cuidador, para aproximar-se cada vez mais da sua criança. Maior compreensão de linguagens e culturas, saber que em determinado lugar existem tonalidades de branco, que pessoas, por exemplo, como esquimós, conhecem muito bem isso, que a patinação no gelo, que a roupa das pessoas que têm contato com a neve é diferente, por exemplo, da roupa de pessoas que vivem em lugares no mundo que mais tem verão e que poucos dias no ano chovem. Entender as diferenças de experiências, por exemplo. Outro aspecto importante é a maior percepção de si. Não somente como alguém que clica em alguma coisa, mas o que se aprende. Qual é o propósito ao utilizar a tela? Qual é o objetivo do uso da tela? É simplesmente porque eu preciso fazer uma coisa, então toma, né? Como é que ao direcionar, ao entregar um aplicativo, um smartphone, um tablet para uma criança, sem propósito nenhum, pode reverberar em aspecto positivo para aquela criança. Como é que eu posso unir o útil ao agradável? A partir do momento em que eu esquematizo de modo muito singular, de acordo com criança a criança. A sua criança, ela vai ter uma apropriação de uso de um aparelho em determinado modo, determinado tempo. Cada criança é uma criança, a gente precisa saber disso. Não é simplesmente criar um dado irreal e dizer, somente 10 minutos por dia e pronto. Qual é o uso? Principalmente quando a gente percebe que a escola ela passou a passar conteúdo, né? Ela passou a ser vivida durante 4 horas. Tive a experiência, gente, de fazer uma palestra para adolescentes que estavam tendo aulas em momentos integrais. Eram 8 horas de aula diante das tecnologias, diante das telas. Contextos e contextos. Singulares, específicos, inéditos, repetitivos. Cada contexto, cada experiência, cada contato com a tecnologia é um contato específico. E muito menos generalizações, né? De modo muito acolhedor, eu trago essas falas para a gente pensar como isso pode ser direcionado no seu dia a dia, pensando no bem-estar da sua família, da sua filha, do seu filho, não é? Então, existem
Possibilidade de proporcionar maior percepção de si? Exatamente. Maior desenvoltura e autonomia frente à tomada de decisões? Exatamente. Desenvolvimento etário mais congruente? Possivelmente. Qual a idade que a sua criança tem? 8 anos? Nem toda criança de 8 anos vai ter um desenvolvimento padronizado. Nem todo mundo começou a andar quando tinha 11 meses e 2 dias, por exemplo, né? Tem crianças que começam a andar mais tarde, tem crianças que passam por processos que precisam, inclusive, de intervenções profissionais para precisarem, para aprenderem a andar de acordo com a necessidade de cada criança. Então, sempre contextualizando, né, a vivência de cada um. Bom, os impactos mediados também podem reverberar na melhor elaboração de vínculos sociais, principalmente quando a gente se depara com o contexto pandêmico, aniversários, datas comemorativas começaram a ser confraternizadas a partir de reuniões, de encontros, né, à distância. Bom, a capacidade de expressar sentimentos e percepções, o fortalecimento da afetividade familiar, que é o X da questão, e o fortalecimento da identidade e da coerência social. Bom, olhando a importância do uso indiscriminado e o uso mediado, é fundamental que a gente veja o quanto é. Vou trazer uma ideia de uma balança. O aspecto positivo, o aspecto negativo, diante de um mesmo contexto, o uso de telas. Aqui nós temos nessa imagem, não é, uma criança e um adulto. O que significa usar até essa nova tecnologia que a gente não vai mais guardar, não é? Usar para que ela seja ponte. E aí é fundamental pensar qualquer decisão que a gente venha tomar sobre o melhor desenvolvimento da saúde mental dos nossos filhos, sobre a ampliação cultural de maior reconhecimento das diferenças e direitos sociais, sobre o desenvolvimento e fortalecimento de identidade dos nossos filhos, sobre a conexão com o contexto e a própria subjetividade, os próprios sentimentos, os próprios pensamentos, fortalecimento principalmente dos sentidos da vida, sentidos de viver, para viver, da qualidade da vida. Então, essa discussão que a gente fez agora é pensando no quanto existem fatores negativos, o quanto existem fatores positivos, mas o que é que atravessa, não é? O que é que faz com que, de certo modo, aquilo que pode potencialmente ser negativo se transformar em uma oportunidade de aprendizagem. E a mediação é o grande X da questão. É a sua conexão que vai fazer com que haja conexão. Se você pensa, não é, em se conectar com o desenvolvimento do seu filho, da sua filha, dos seus alunos, dos seus sobrinhos, você precisa se conectar com eles. Não estou falando somente de um processo de autorresponsabilização, mas de uma coerência de conscientização, a ampliação dessa subjetivação desses comportamentos, do que venha a ser importante para que você se sinta conectado com a sua própria família e a sua própria criança e não precise passar pelo susto de que, de certo modo, em algum momento, você ouviu uma frase de alguém que, embora esteja dentro da sua casa, você não sabe o que gosta, você sabe o que pensa e se torna um desconhecido. A ideia é que você não se torne um desconhecido, que seu filho não se torne um desconhecido e que toda essa discussão possibilite conexão relacional, conexão entre os integrantes, né, dessa configuração familiar. Bom, existem alternativas que podem potencializar a conexão? Exatamente. E aí é aqui que eu mostro para vocês e falo para vocês do Conexão Kids. Por isso que o nome é Conexão Kids, porque a gente, diante dos estudos, diante de mais de década como professora acadêmica, de mais de uma década de psicóloga clínica, né, focando no desenvolvimento humano, teoricamente, vivencialmente, né, a conexão ela é a chave. É a chave do diálogo, é a chave das expressões sentimentais, é a chave para que a gente consiga perceber que aquilo que a gente idealiza muitas vezes pode se tornar uma possibilidade real, mas não como idealização, mas sim como ação. Então, qual é a família que você pensa em desenvolver? Como é a relação com o seu filho, a sua filha que você pensa em desenvolver? E aí eu faço uma pergunta para você. A relação que você tem hoje com seu filho, com a sua filha,
não é? A relação que você vive hoje, ao passar dos anos, ela mais potencializa a saúde mental em sua criança e em você ou não? E aí vamos incluir aí agora nessa pergunta o uso diário das telas e novas tecnologias. No primeiro encontro, eu perguntei para vocês o que é que a sua criança, o que é que seu filho, sua filha mais vê vocês, né, pegando, segurando, colocando em mãos quando estão em casa. É um aparelho celular, é uma chave, nada, né? Vocês brincam, vocês... O que é que mais tempo permanece em suas mãos quando você está em casa? Isso reverbera um símbolo e um significado. E a ideia é, então, olhar para que isso? Essa informação simples de algo que você toca. E aí é importante algo que você enxerga, algo que você, de certo modo, expressa, não é? Reverbera sentidos e significados nas relações familiares. Então, como é que você pode potencializar positivamente suas relações e suas conexões com os integrantes da sua família, focando no desenvolvimento, saúde mental dos seus filhos, não é? Bom, amanhã ou já já, no próximo encontro, de acordo com o momento que você for assistir, eu vou te ensinar de modo muito simples, de modo muito prático, uma coisa que pode, um método, uma estratégia, uma alternativa que pode potencializar de modo positivo a mediação do uso de telas e tecnologias, focando no desenvolvimento relacional e na conexão entre família, criança, criança, família. É daí que a discussão sobre parentalidade, a conexão com mães e pais, se torna fundamental para essa conexão com as nossas crianças. Fica aí que tem muita coisa para a gente discutir e o próximo encontro já já, não é, que vocês vão ter acesso, vão estar disparados para vocês, vai trazer o grande X da questão, que vem a ser o SIM, que é o Sistema Integral de Mediação. Preparei para vocês. Então a gente se encontra já já para fazer a articulação, né, do Sistema Integral de Mediação que eu elaborei justamente para a gente pensar no desenvolvimento relacional das nossas crianças e das nossas famílias. Até já, gente!